E aí ninguém sabe o que aconteceu, o antes, o durante, o depois, ninguém sabe. Pegaram aquele trecho, pra variar, e jogaram aquilo como se eu estivesse constrangendo, como se estivesse humilhando, coagindo as pessoas, sabe? E Deus me livre. Nós somos um pelo outro. Eu cheguei, eu pedi demissão. Usaram a história de eu ser adotiva. Não, mas... Eu pedi demissão pros meus diretores. Eu pedi não, demissão. mas quem falou, quem que te ofendeu? Até assim, as pessoas até hoje me criticam porque teve uma situação no Bom Dia e Companhia que as pessoas acham que eu humilhei 3 funcionários. Eu não humilhei ninguém, sabe? O que era? Você deu errado alguma coisa? Assim, eu não ia no programa num dia, porque eu tinha reunião na escola das minhas filhas. E aí eu avisei a minha diretora. E ficou um dito pelo não dito. Entendi. E aí saiu um comentário de que eu tinha faltado no programa e não tinha avisado os funcionários. Eu tenho maior respeito, tanto que eu não chamo de equipe, eu não chamo de funcionários, eu chamo de família. Entendi. Eu tenho maior respeito. Tem pessoas que trabalham comigo desde a época que a gente começou, que eu comecei lá, que pessoas que já estavam na televisão. 20 anos, assim? Mais, 25 anos. Que pessoas que estão vindo comigo desde a época do teatro, desde a época que a gente... No SBT tem muito isso, né? Gente que fica lá... Pré-históricas. Tem pessoas que a gente vai embalsamar, tô brincando, exatamente, gente. Mas é 30, 40 anos, E aí são pessoas que na época que a gente empurrava carrinho, na época que a gente ralava. Tem uma outra relação, uma relação muito mais íntima, né? Muito mais íntima, porque assim... que ultrapassa de ser funcionário, de ser só naquele horário comercial. É que nem o meu amigo Lene aqui, que a gente se conhece há quanto? 20 anos? Por aí. A gente tem uma relação assim de... Uma coisa de olho no olho. Eu xingo ele me xinga. E aí, o que aconteceu? Eu avisei minha diretora disse que passou pra produção, que eu não ia naquele dia. Aí saiu um comentário que eu não tinha avisado os funcionários tinham ficado com cara de bobo, sabe? Que eu tinha desfeito, que eu tinha desrespeitado os funcionários. Entendi. Aí eu chamei, como eu sempre faço isso, eu faço até hoje isso. Chamar todo mundo. Chamo as pessoas no palco, brinco com as pessoas, tiro sarro, eles tiram sarro de mim, é uma coisa muito saudável que a gente faz ali. E aí os meus 3 funcionários, que é o Tadeu, o Felipe, que hoje tá na novela, e era o Robinho, Sei. que eu falo que é meu filho, ele me chama de mãe. Até ontem ele encomendou uma cesta de café da manhã pra mim, tudo. Pô, que legal. E aí eu chamei os 3 no palco, os 3 ficaram do tipo, o que a gente fala aqui, não sei o quê. E eu olhei pra eles assim, vocês foram feitos de bobo, ficou uma situação, então as pessoas falam, e porque eles são, o Tadeu, eu chamo o Tadeu no palco até hoje, o Tadeu ele acende que nem uma bola de árvore de Natal. Eles são muito tímidos, porque não é fácil. Pra mim, entrar no ar e rir, hahaha, você que apresenta programa, tá acostumado. Agora você chama uma pessoa. Trava, né? A pessoa trava, eles travaram, entendeu? Então eles ficaram meio que sabe? E aí eu falei, gente, o que aconteceu aqui? Então eu peguei todo mundo de surpresa. Entendi. E aí foi falado... Não foi uma coisa preparada. Gente, eu vou chamar vocês. Não foi. Você fala isso, você fala... É uma coisa de... Eu chamei de bate-pronto. Foi antes de entrar no intervalo, eu chamei Felipe, vem cá, Tadeu, não sei o quê. Como eu faço até hoje. E aí as pessoas falaram que eu humilhei eles no ar, que eu desfiz deles, que ele, sabe, ficou uma situação extremamente pesada pra mim. E ninguém perguntou pra eles mesmo, né? Todo mundo... Não, ninguém perguntou pra ninguém. As pessoas julgam sem saber o que as pessoas realmente, que elas acham que... Aconteceu, o que aconteceu. Sabe? O que realmente aconteceu ali depois, o que aconteceu antes, o que aconteceu durante, o que aconteceu... Vou assim... dar um exemplo aqui também. Teve vezes aqui que você esqueceu de trocar a câmera. Eu não falei aqui no ar, falei, ô Lene, coloca em mim, porque às vezes ele esquece aqui. Aí o pessoal falou, nossa, ele deu bronca no Lene, mas eu tenho liberdade, né? Eu tenho liberdade de falar com ele assim. Assim como eu tenho liberdade. Quantas vezes você sinaliza o cronômetro? O cronômetro, às vezes ele esquece, é normal. E outra, eu tenho uma amizade com ele que eu falo direto. Porque se a gente não tem amizade, o que acontece? A gente é muito mais educado. Fala, Lene, cara, não esquece. Quando é amigo, fala, cara, foca em mim logo e corta lá. Tô aqui, né? E as pessoas não entendem isso. E aí ninguém sabe o que aconteceu, o antes, o durante, o depois, ninguém sabe. Então pegaram aquele trecho, pra variar, é o tal do, né? Do recorte, e jogaram aquilo como se eu estivesse constrangendo, como se eu estivesse humilhando, como se eu estivesse coagindo as pessoas, sabe? E Deus me livre, eu não faço isso nunca, porque ali nós somos um pelo outro, tanto que eu não chamo de equipe. E o ambiente ficou horrível. Imagina, o ambiente não dá pra trabalhar depois. Eu pedi demissão, sabe? Porque me ofenderam,
usaram a história de eu ser adotiva. Não, mas não lá. Foda-se, falando na mídia. Não, eu pedi demissão pros meus diretores. Eu pedi Não, demissão. mas quem falou, quem que te ofendeu? Falando... A internet, as pessoas. tá. Tanto que hoje, como sabiam que eu vim aqui, falaram, essa aí que é tida como pra humilhar funcionário. Eu não humilhei ninguém, gente. Então, mas o problema, Sabe? Silvia, é uma coisa que eu odeio. E sempre quando eu chamo gente aqui, tem gente que já tem pré-julgamentos, falar... Essa pessoa é tal coisa. E aí é legal aqui que a gente tem um papo de 2, 3 horas, a pessoa conhece tudo e fala: eu achei que ela era chata, eu achei que ela era insuportável. E não é, as pessoas ficam ouvindo o que outra pessoa ouviu, ninguém sabe. É o tal do disse-me-disse. Né? A galera quer julgar. Essa pessoa é insuportável. Ela não sei o quê. E não sabe o que aconteceu. Os advogados. Mas isso te bateu na hora, problemas né? muito sérios, assim, pessoais, psicológicos, entendeu? Porque daí começaram a mexer em coisas da minha vida pessoal. Eu te aconselho sabe? nem... Eu sei. Né? Eu sei, hoje. Tem que criar uma casca grossa e falar, vamos falar de qualquer jeito. Tanto que essas pessoas trabalham comigo até hoje, sabe? O Tadeu tá de férias, um beijo, se estiver assistindo. Robinho voltou de férias ontem, sabe? É o meu filho, eu sabe? Então, assim... Mas quando aconteceu isso, então te bateu esse pessoal enchendo o saco? Bateram forte. Porque rede social... Me castigaram ali, me malharam muito, assim, sabe? Até agradeço, porque isso me fez crescer. Claro. Me fez crescer psicologicamente, me fez crescer, sabe? Profissionalmente me fez crescer também, porque assim, eu sei o que aconteceu, as pessoas sabem o que aconteceu, eles vieram, Sil, a gente tá com você, sabe? Porque quando eu pedi demissão, todo mundo falou, pelo amor de Deus, não faz Ninguém isso. esperava. A gente te ama, a gente é tua família, as pessoas, sabe? Eu peguei o avião, fui pros Estados Unidos, fui receber o acolhimento dos meus pais, sabe? Meu pai falou, olha, calma, não é assim, fica aqui um tempo, sabe? Eu fiquei lá 10 dias com a minha filha, sabe? Eu fui embora, foi muito constrangedor. É porque foi a primeira vez, né? Talvez agora, se acontecer de novo, você já tá mais preparado. Mas a primeira vez realmente assusta, né? Dá a impressão que o mundo tá contra você. Mas é uma minoria, E eu convidei as pessoas. Não é, mas a internet é terra de ninguém. A internet então, faz mas parece que é muita gente. Aí você anda na rua e as pessoas... Oi, tudo bem? Gosto de você. Mas é uma minoria muito barulhenta. Porque pega dali. Pega aquilo. Tanto que eu convido as pessoas. Eu falo para as pessoas, vem conhecer o meu trabalho, sabe? Vem conhecer o trabalho da gente ali. Entendeu? Vem conhecer nosso dia a dia, nosso bastidor. Porque a Silvia, o Bom Dia e Companhia, não é só aquilo que tá ali, não é só aqueles 5 minutos. Eu tenho 5 minutos e 15 de bloco, às vezes 6 minutos de bloco. Não é só aquilo, é o bastidor, o que a gente passa, o que a gente sofre dia a dia, entendeu? No dia que caiu o cenário, entendeu? Todo mundo sofreu. O que aconteceu? Você tava no ar? Não, graças a Deus eu tava indo pro SBT, quando minha diretora me ligou e falou, não vem. Eu falei, o que foi? Aquelas coisas de luz, o que foi? Caiu o grid. Exatamente com luz pesada. Metade do palco. Se você tivesse lá... Eu ia morrer. Nossa! Entendeu? Eu ia morrer. E foi logo depois que aconteceu tudo isso. Tipo, era mais ou menos na minha volta. Ah, é? Sabe? E aí a minha diretora me ligou e falou, não vem. Eu falei, o que aconteceu? Saiu o programa do ar? Ela falou, não, Sil, caiu o cenário, caiu o grid. Tava todo mundo em pânico, tava todo mundo já se preparando pra gente entrar no ar. E daqui a 1 hora a gente entrar no ar. Então, assim, todo mundo sofreu junto, sabe? Porque, assim, era o nosso cenário, era uma coisa do dia a dia nosso, entendeu? Todo mundo sofreu. Foi uma coisa muito pesada. Então, ao mesmo tempo que a gente tem coisas felizes, a gente tem coisas tristes também e a gente sofre todo mundo junto. Sofre pelo pessoal, entendeu? Sofre um ajuda o outro ali. É uma coisa muito... E nesse momento que te bateu isso, fala, caramba, acho que tô fazendo tudo certo, vem esse ódio de fora, aí você vai para os Estados Unidos, você tinha desistido, vou fazer outra coisa? Não, eu falei, meu pai falou, você pediu demissão mesmo, você não quer mais fazer? Eu falei, não quero, porque eu não preciso disso, minha família não precisa disso, minhas filhas não precisam disso. Meu noivo não precisa disso. Era uma coisa que, tava afetando todo mundo, o pessoal não entende. Com a nossa família. Mexe, sabe, as pessoas te xingando, te ofendendo, te xingando coisas pessoais. Mexeram com a parte da minha adoção, entendeu? Falando o quê? Pra eu não esquecer que eu sou adotiva, que eu tenho que lembrar das minhas raízes. Coisas muito pesadas. O pessoal... Sabe? Cara, coisas muito pesadas. Coisas que eu não dou direito de ninguém falar, entendeu? Porque é a minha vida. É a vida da minha família, entendeu? Então foram coisas muito pesadas. Meu pai falou, esquece, sabe? Esquece isso aí. Tem gente muito ruim. Entendeu? Se eu for ligar pra tudo que falam de mim, de coisas ruins, eu não seria o apresentador que eu sou, entendeu? Então, esse acolhimento familiar também foi muito importante nessa época, sabe? Do meu noivo, das minhas filhas. Minha filha foi comigo para os Estados Unidos. Ela falou, mãe, eu tô aqui com você para o que der e vier, entendeu? Então, assim, foi muito importante esse momento familiar, assim, sabe? Eu até agradeço minha família muito pelo apoio que me deram, assim.